Pessoal, será que tá dando certo? Olá, vocês estão conseguindo me ouvir? Como que tá aí a conexão? A gente teve aqui um probleminha técnico, mas eu acho que agora a coisa vai fluir. A conexão tá boa? Tá todo mundo escutando bem? O professor André já está aí para se conectar com a gente, para nós conversarmos. Ótimo. Olá! Olá, professor. A gente teve um probleminha técnico aí no início, teve uma dificuldadezinha para estar se conectando, mas agora Normal. fluiu. O pessoal está entrando aqui na live. Pessoal, antes de começar, eu quero falar aqui com o professor André. Foi meu professor na pós-graduação. E eu acompanho o trabalho dele. Para mim é uma honra estar conversando com ele sobre benefícios por incapacidade hoje. Aqui em Goiás a gente está tendo um sério problema, muitos advogados estão reclamando, e poder trazer essas informações e trocar uma ideia com você, professor, para mim é uma honra. E falar que todo mundo, todo advogado previdenciarista, ó, tem que adquirir. Professor, quanta informação, hein? Que livro rico. Eu estou aí encantada. Olha, muito obrigado pelo teu convite, fiquei muito honrado. Se a gente passou aí, né, pela vida de vocês e deixou uma lembrança, isso nos faz muito feliz. E é bom estar podendo debater com você. Parabéns aí pelo projeto de vocês, também tenho acompanhado. É importante sempre a gente estar trocando ideia, debatendo, crescendo juntos. Ainda mais um tema como esse, né? Que, como você falou aí, deixa todo mundo de cabelo em pé, não é verdade? É E pelo verdade, livro, professor. né, é um livro que foi feito também de tanto apanhar, né, nos processos. E aí isso me fez ir cavando esse buraco aí, e já estou aí na quarta edição, né, trabalhando nela, mas está tão difícil, né, com essa enxurrada de legislações que a gente está tendo. Então está sendo o mais trabalhoso de todos, uma hora sai. Imagina, eu fico brincando que o advogado previdenciarista ele dorme olhando se não tem uma portaria, um decreto, uma medida provisória, alguma coisa de última hora, né? Não está Professor, fácil, então não está vamos fácil. começar aqui, porque são várias as perguntas, a gente teve aqui muita interação. O segurado, ele pode estar doente no momento do reingresso por regime geral de previdência? Isso é um impedimento para ele conseguir um benefício por incapacidade? Bom, essa é uma questão tormentosa que às vezes está tendo uma interpretação um pouco errada aí por parte do judiciário, muitas vezes. Há uma confusão, né, entre doença e incapacidade e até quando a gente fala em doença incapacitante, né, eu sei que você já comentou sobre isso aí até comigo, é, a gente tem que, primeiro de tudo, afastar aquela ideia de que, por exemplo, uma doença grave, ela é uma doença que incapacita. Né? Hoje mesmo eu recebi uma pergunta de a pessoa tem lúpus, é uma doença grave. Eu posso ter uma doença gravíssima, eu posso ter um câncer, eu posso ter, né? E não está incapacitado. Né? Tem que haver essa primeira diferenciação. E essa diferenciação vai trazer reflexos na questão que você está perguntando. O que dá direito a benefício é uma doença que gere uma incapacidade, né? Ou uma patologia que gera efetivamente uma incapacidade. A doença ela pode não ser incapacitante, ela pode ser incapacitante, voltando na questão do lúpus, né, que foi a pergunta até que me fizeram. Por exemplo, a minha dentista tem lúpus. E ela está lá, né, todo dia trabalhando, às vezes toma uma medicação bastante forte para conseguir trabalhar, mas ela está trabalhando. Aí ela tem aquelas coisas que às vezes nos pegam nos processos previdenciários, a questão das recidivas, né, das melhoras, das pioras, das crises e tal. Então, se pode entrar e ter direito a um benefício? Pode. Por quê? Doença não dá direito a benefício e a lei é muito clara lá, quando você pega artigo 60, 61, 62, ela vai dizer, né, que doença não dá direito a benefício e para você ter direito ao benefício você tem que demonstrar a progressão da doença.
que justamente o que dá direito é a incapacidade. E a Constituição agora, na emenda 103, deixou bem claro isso. Ela tirou o termo doença do artigo 201 e ela deixou lá incapacidade. Então, por outro lado, o que vai acontecer? Eu só não vou ter direito ao benefício se eu iniciei os pagamentos ou reingressei já incapaz, né? Então, o ponto fundamental é a correta fixação da DI. Também nem sempre é fácil, né? A gente vê questões onde se fixa de maneira incorreta a data de início da incapacidade. Consequência, o indeferimento também do benefício, né? Então, o ponto e a súmula 53 da TNU é muito clara nesse sentido, né? Sim, ela traz essa termologia de forma correta, não é verdade? Isso, não vai haver direito ao benefício quando há uma incapacidade pré-existente ao ingresso ou ao reingresso, né, do sistema de contribuição. E é importante aqui, porque eu sei que muitas turmas recursais, elas negam, né, mantêm o indeferimento, a correta discussão para fins de incidente de uniformização. Porque às vezes a pessoa faz um incidente dizendo, mas eu provei que estava incapaz, que nananana. E você não tem que discutir nada disso. Você não tem que discutir o quê? Olha, no caso em apreço, se verificou que havia uma doença anterior ao ingresso ao sistema e houve um indeferimento do benefício quando a súmula diz que é incapacidade. Afinal de contas, doença ou incapacidade pré-existente que não dá direito ao benefício. Né? Traduzindo, o incidente é isso, nada mais que isso. Né? Mas a gente tem o costume de discutir outras coisas. Sim, e eu vejo que às vezes a gente tem uma confusão de termologia. E isso é muitas vezes um diferencial para um recurso, ele subir ou não subir. Você pode falar essa diferença entre a doença incapacitante e a doença pré-existente? Tá. Pode falar um pouquinho para a gente sobre elas? Doença pré-existente. Doença pré-existente é o quê? A existência de uma doença, que não dá direito a benefício, regra geral. Nós temos a súmula 78 da Turma Nacional de Uniformização, que se eu estiver diante de uma doença estigmatizante, sobretudo o HIV, aliado a uma série de outras coisas que eu vou ter que provar no processo, não é nada fácil você aplicar a súmula 78, porque você tem que provar um monte de coisa, aí você poderia ter direito a um benefício por uma doença. Então, aqui, doença pré-existente é a existência de uma patologia que não incapacita. Eu posso ser um cardiopata, mas eu não estou incapaz. Eu posso ter HIV e não estar incapaz. Eu posso ter câncer e não estar incapaz. Isso é doença pré-existente. Doença incapacitante é uma doença que traz como consequência a impossibilidade de exercício da atividade laborativa. Aí sim, que é o requisito para eu ter direito ao benefício. Por isso que eu posso entrar para o sistema doente e aí provei o agravamento da doença, ela se tornou uma doença incapacitante e aí sim eu vou ter direito ao benefício. Eu acho que o diferencial é a gente conseguir provar esse agravamento dessa lesão no decorrer do processo. E aí vai um questionamento, no momento da triagem do documento. Tem alguns professores que falam que é melhor a gente começar a colocar documentos a partir do momento que a pessoa tinha qualidade segurada. Outros não, vamos fazer aí uma linha do tempo e vamos provar esse agravamento. A opinião do senhor, como seria uma petição mais eficaz nesse caso? Veja, eu acho que quanto mais claro e verdadeiro a gente for, melhor. Né? Dentro do que diz, né, a boa-fé e o princípio da colaboração. E lembrando que nós previdenciaristas já padecemos, né, de algo que é mais ou menos assim, nós estamos quase sempre mentindo ou tentando ludibriar alguém. Verdade. Né? Então, assim, sejam claros. Né? Olha, a situação iniciou em tal momento, né? Não omitam que é antes, porque eles têm meios de verificar e se eles ficarem na dúvida, isso vai pesar contra você. A interpretação vai ser, mas por que você omitiu? Então, eu acho que você está querendo aqui ludibriar o sistema e tal. Então, seja muito claro, mas, logicamente, demonstre que era uma doença apenas, que não incapacitava. Né? Vou citar um exemplo. Nós tivemos uma situação aqui onde a pessoa nos procurou, já, logicamente, com a idade adulta, mas ela sofreu um acidente quando era criança.
né, um acidente automobilístico com a família e tal. E ela teve a vida dela, né, se formou no ensino médio, fundamental, depois médio, teve 2 universidades, trabalhou durante um período, ela sempre teve sequelas. Só que, depois de uma certa idade, as sequelas foram avançando no nível onde, né, se tornou impossível a realização da atividade laborativa. Eu poderia ter ali um debate sobre uma situação de pré-existência, Sim. mas nós conseguimos demonstrar, até com base na própria evolução intelectual dela, né, de que ela não tinha uma incapacidade pré-existente. Tanto que ela estudou, ela se formou, né. Depois essa questão envolveu um problema neurológico grave, né? Mas ela se formou, ela trabalhou 10 anos, né? 5 anos em cada uma das empresas, ela tinha 2 vínculos, 5 anos em cada um. Então, com isso você demonstra também muitas vezes o quê? Que essa pessoa ela não estava incapaz, tanto que ela veio exercendo por largos períodos e tal. E aí, aliado a isso, você vai ter documentos clínicos que demonstram, né, o agravamento de todo esse quadro clínico até um momento em que, sim, ela se torna incapaz. Agora, logicamente, Maite, eu digo para você e sempre, né, para os demais que estão nos vendo aí e por onde passa, o grande problema é o nível de documentos que a gente leva. Muitas vezes a gente fica só nos atestados médicos e tal. Atestado não é algo que dê um valor de prova muito, né, significativo. Então tem que ir atrás de laudo, tem que ir atrás de exame de imagem. Eu sei que a maioria dos nossos clientes é pobre, mas ele já passou pela rede pública, né? Na rede pública está lá arquivado, seja prontuário médico, né? Seja os exames que ele fez, receituário, tem ficha clínica. Tudo isso vai ser, de repente, uma prova muito mais robusta, que vai fazer até com que o perito tenha que tomar muito mais cuidado e se aprofundar muito mais na verificação do caso do que os atestados, né? Os atestados é meio que fica meio solto, né? Porque ele não tem uma vinculação científica, ele não faz prova para o passado nem para o futuro. Então tem que de repente buscar um pouco mais aí os documentos para que a gente possa fazer um confronto, né, melhor no processo. Não, e como o senhor falou, às vezes é um pouco complicado, às vezes o nosso cliente não tem esse tanto de documento, mas eu sempre brinco que o advogado previdenciário, ele tem um quesinho de detetive. Você vai conversando, conversando e acabando descobrindo documentos que Isso, inicialmente seu cliente não te traz. Eu achei muito interessante trazer aí, isso. como o senhor falou, o diploma, né? O diploma da pessoa, mostrando que ela tinha uma Uhum. vida. Olha aí, gente, que dica legal. Uma coisa totalmente diferente, mas que leva ele para a realidade, não é isso? Porque veja, né, hoje o 493 do CPC ele diz, o juiz tem que levar em consideração todos os pontos que podem ser fundamental para a sua conclusão. E tem uma coisa que vem me incomodando já há algum tempo. Nos benefícios por incapacidade, regra geral, nós estamos esquecendo do ônus da prova. Fica tudo meio que na mão do perito. Mas a gente tem que lembrar que o ônus do fato constitutivo do direito do autor é do autor. E quem tem que trazer os elementos para o juiz formar uma convicção maior é o autor. E eu faço um paralelo, né, há algum tempo, que é o seguinte: imagine o processo como um mar. Você está lá, né, o teu barco quebrou, você está no meio do oceano, é o juiz. Ele tem que se apegar a alguma coisa que boie e que faça ele sobreviver. Né? Quando ele olha aquilo, então de repente você não juntou lá nada. Ele não tem nada que se apegar ou provas frágeis que não vá fazer com que ele flutue. Tem a perícia, que a princípio de confiança dele, pode até não ser um iate maravilhoso, mas vai fazer ele flutuar e ele não morrer. Então, quando ele olha o universo ali, né, dele, ele se apega naquilo que está dando mais confiança para ele. Então, a gente tem que Sim. trazer outros elementos que possa fazer com que ele largue aquele barquinho meio furado ali e se abrace em algo, né, mais palpável. Sim. E quero trazer um pouquinho aqui uma pergunta que no livro do senhor, o seu livro, fala muito, faz uma Uhum. pequena reflexão sobre o artigo 410 da IN 77, onde que o perito do INSS ele pode solicitar novos documentos a fim de fazer uma perícia da busca da verdade real, uma perícia mais Uhum. completa. Porém, na nossa realidade, a gente sabe que isso não acontece. Professor, Uhum. o senhor tem alguma dica? Tem como a gente tentar levar, munir esse processo administrativo de mais documentos, principalmente nessa fase que nós estamos enfrentando?
Sim, vejam. Aqui, na verdade, né, até essa reflexão que eu faço, ela fica mais até como realmente uma dica, assim, ó, se eles deveriam, mas não fazem, faça você o papel deles, então, né? Porque também a gente não pode ficar só reclamando que eles não fazem. Tá, se eles não fazem, o que que eu posso fazer para que essa informação chegue? Essa varredura, né? Essa busca, seja, e o que você falou agora há pouco, a grande importância da entrevista. É o advogado que sabe aonde a gente tem que buscar as coisas. Então você tem que fazer com que o teu cliente te traga as informações para que você consiga daí falar para ele onde é que ele tem que buscar aquilo que vai ser bom para você. Então, ó, no posto de saúde vai ter tal documento, de repente, né, a questão de vida dele mesmo é que seja interessante. Ah, um hospital que ele foi tratado, enfim. É você que vai pedir aí para que ele te traga esses documentos. E agora, numa questão onde você tem o INSS digital, com a possibilidade de peticionamento, de juntada de documentos, você pode montar toda uma história que você não podia fazer no requerimento até bem pouco tempo atrás. Né? Logicamente, agora, nesse momento aqui da Covid-19, é importante até esclarecer isso, muita gente está pecando pelo excesso e não está conseguindo o benefício de forma antecipada pelo excesso. Por quê? Quer juntar um monte de documentos lá, 5 anos de documento, história clínica. Não é agora que você vai fazer isso. O que o INSS quer agora é que você apresente um atestado atual, que cumpra os requisitos da lei, que diga lá quem é o profissional, CRM, parará, legível, com aquele, sendo uma digitalização com a carga máxima permitida, e que tem um prazo de final. Ele não pode ser com data inconclusiva no final, porque isso o INSS está acessando. E aí, às vezes, tem gente levando informação de atestado de 5 anos atrás. Não, gente, é um atestado atual que diga, fulano não pode trabalhar por X dias, ponto. É só isso que você tem que juntar agora, porque agora não está sendo feita perícia. Agora está sendo feita só uma verificação de conformidade com a determinação da norma que saiu, e a perícia vai ser feita lá na frente. Então, lá na frente é que você vai fazer a juntada desses documentos, e o perito deveria fazer a análise de forma mais completa. Né? Fora do período de pandemia, aí sim, né, quando você for juntar, hoje o nosso raciocínio tem que ser muito próximo da petição judicial, né? Montar a história fática do cliente, trazer as provas deles ali com as indicações. Você pode fazer anexação disso hoje, né, na maioria dos estados aí nos convênios firmados, e aí com isso, então, o INSS já vai poder fazer uma correta verificação. E isso vai te ajudar também, até no momento seguinte, pós-indeferimento, de você saber se é a hora de você ir para uma ação judicial ou se você ainda fica num recurso administrativo. Porque muitos indeferimentos são por doença pré-existente, incapacidade pré-existente, falta de qualidade segurada, situações que seria muito melhor um debate ainda em recurso administrativo do que em ação judicial. Tem muita decisão administrativa sendo mais garantista do que muita decisão judicial que a gente tem visto. Aí uns falam, mas demora. E o judiciário não está demorando? Lá você ainda pode entrar com mandado de segurança contra a demora. No judiciário você não pode, você tem que cruzar os braços e esperar. E às vezes sabendo que vai ter uma decisão desfavorável. É verdade, professor. E pegando aí esse gancho que o senhor nos deu, que muitas vezes na esfera administrativa a gente tem decisões melhores. Aqui em Goiás, eu acredito também que em outros estados aí do pessoal que está nos ouvindo, a gente já está aí com 71 pessoas, teve muita gente aqui. Beijo a todo mundo que está escutando a gente. Valeu. A gente sabe que o magistrado ele não está restrito ao laudo pericial, certo? Exemplo disso é a súmula 47 da TNU. Ocorre que, muitas vezes, já temos ali o dado do início da incapacidade já definida no laudo, mas o magistrado prefere não olhar aquela data, ele afasta o laudo, se baseia exclusivamente na idade do segurado para indeferir o benefício. Professor, o que fazer? Essa é uma situação que me incomoda muito, né? Você já deve ter visto aí no livro, eu faço também, né, todo um raciocínio em cima disso, e confesso que esses tempos eu fiquei muito feliz, né, porque uma decisão do STJ, que até cita essa reflexão que a gente faz no Manual dos Benefícios por Incapacidade,
Eu até brinquei, falei, não que eu queira, né? Eu ainda quero viver muito. Falei, bom, se eu morrer agora, eu morro feliz porque alguém me escutou, né? Porque é o maior dos absurdos, é desconhecer a realidade brasileira, né? Para uma situação que é fato. Houve uma inclusão previdenciária tardia no Brasil. Flexibilização de alíquotas, possibilidade de uma alíquota diferenciada para a dona de casa, para o microempreendedor individual. Né? Então, houve todo um arcabouço legislativo que fez com que as pessoas que, de repente, não se interessassem em contribuir para a Previdência passassem a contribuir. Isso veio aliado também a outras situações de pessoas que não tinham uma inclusão formal de emprego, né? E aí você teve um incremento disso, né, num passado recente, e logicamente isso fez com que pessoas ingressassem ou reingressassem ao sistema de proteção social com uma idade mais avançada. E aí o entendimento que vem sendo dado Brasil afora em cima dessas situações ele voltou a contribuir já estando doente, já tinha uma idade avançada e fez isso no intuito de fraudar o sistema, né? Então vejam que loucura é esse raciocínio, porque primeiro ele já parte do pressuposto que eu tenho que presumir a má-fé, quando a gente sabe que o direito brasileiro, o que se presume é boa-fé. A má-fé tem que ser provada nos autos. E, além dele presumir a má-fé, ele parte do raciocínio de que contribuir para receber um benefício é ato de má-fé. Então fecha o INSS, porque eu tenho a maior certeza que eu tenho na vida é que eu vou morrer. E eu pago a contribuição previdenciária para que, se eu morrer, meus dependentes recebam um benefício previdenciário. Então, isso é fraude. Né? Se eu não morrer, se eu não morrer novo, eu vou ficar velho. Se eu ficar velho, eu vou chegar à idade, não sei qual vai ser na minha vez, mas né, que agora os homens continuam em 65, então eu pago porque eu vou ficar velho. Eu pago porque eu vou ficar velho, então isso é fraude, estou pagando para receber benefício. Né? Eu tenho muito mais certeza de que eu vou ficar doente, incapacitado, que eu vou ficar velho e que eu vou morrer. Né? As mulheres, pagam contribuição previdenciária para receber salário de maternidade. Fraude, vocês são fraudadoras. Vocês pagam para receber salário de maternidade. É um raciocínio que ele é tão horrível que as pessoas não param para raciocinar em cima dele e tomam isso como verdade absoluta. O judiciário tomou isso como verdade absoluta. Exatamente. Que uma pessoa contribuir com uma certa idade, ela está usando de má fé para o sistema. E veja, se a gente fizer a leitura da redação do artigo 60 ali e os seguintes, ele deixa muito claro, ele diz, se você tiver uma doença, você só vai ter direito ao benefício se você provar a progressão e se tornar, então, incapaz, e você vai ter que ter cumprido os outros requisitos, como carência, por exemplo. Então, o recado que a lei te diz meu amigo, se você está doente, comece a contribuir logo, porque se você ficar incapacitado antes de cumprir os requisitos, eu não vou poder te ajudar. Agora, se você cumprir os requisitos, depois ficar incapacitado, nós tivemos casos aqui da pessoa, depois de 2 anos e meio de contribuição, ter a data de incapacidade fixada e o benefício ser negado porque ela começou a contribuir depois dos 40. Peraí, tá de brincadeira. Ela cumpriu todos os requisitos legais. Não, é muito complicado. A gente tem casos que a pessoa contribuiu bem mais do que a carência. A gente está falando de carência de 12 meses, ou então reingresso 6 meses, bem mais. Recebeu uma vez o benefício, continuou contribuindo, e agora falam dessa preexistência, dessa má-fé, que infelizmente o segurado ele está com essa característica, o advogado previdenciário também está com essa característica. Professor, isso é muito complicado. Isso assim, eu não sei se a nossa sociedade está vendo isso com os olhos corretos. Como que a gente pode conseguir sair desse contexto? Na verdade, assim, é o que eu falei para você. A gente tem que trazer a verdade sempre, né? Demonstrar, a gente tem que fazer com que voltem a olhar para a gente de uma forma onde haja segurança naquilo que a gente está falando. Né? Então a gente tem que jogar limpo no processo, mas também a gente tem que fazer esse debate. Porque às vezes as coisas, como hoje é muito Ctrl-C, Ctrl-V, as coisas vão se reproduzindo. E aí algumas coisas se tornam verdade absoluta sem que haja uma reflexão sobre elas. Então, esse debate tem que estar no processo, desde um primeiro momento, né? Da boa-fé, o que se presume, se é boa-fé, se é má-fé, num recurso. O que os advogados têm que fazer, e agora, né, em épocas de pandemia, muito mais, acho que vai ficar alguns legados aí,
é sustentação oral. Tem que sustentar, tem que ir lá debater o processo, tem que ir lá debater um tipo de situação dessa para mostrar para eles que está errado esse raciocínio. Pode ser que agora eles ainda não julguem assim, mas eles vão começar a raciocinar em cima daquilo, reflexionar em cima daquilo, e daqui a pouco isso mude, né? Hoje o CNJ já dispunha, né, de situações onde você pode fazer sustentação oral por videoconferência, os advogados do interior podem fazer, né? O estado de vocês aí, por exemplo, a ação judiciária está amparada. Eu já, no ano agora, de 2019, eu estive aí em Goiás, fui dar aula em Goiânia, e eu tinha processos que estavam sendo julgados no TRF da segunda região, eu sustentei aí da sessão judiciária de Goiás, né? Agora, em fevereiro, tive processos aí da sessão judiciária de vocês, que eu estava de férias, sustentei do Rio Grande do Norte, né? Por videoconferência. Então, assim, para a Turma Nacional de Uniformização, já há muito tempo há a possibilidade de videoconferência para sustentação oral, e os advogados não fazem uso desse instrumento, né, para poder debater isso da maneira correta, reflexionar essas situações, essas ferramentas que a gente tem que usar, né, e que não estão sendo utilizadas. Como disse, né, houve essa decisão do STJ, era uma situação de uma senhorinha, não é um processo meu, enfim, uma senhorinha, ela era costureira, né, e ela teve a possibilidade de contribuir depois de já muito idosa, a vida inteira ali sustentou os filhos, né, largada pelo marido, aquela realidade, né, e o processo vinha negando, né, e chegou ao STJ e o ministro Napoleão Nunes Maia Filho disse, não, como é que nós vamos negar o direito a uma mulher que cumpriu os requisitos, né, presumindo uma má-fé, em total contrariedade ao que o sistema determina como interpretação e tudo mais. Então, a gente não pode desistir, a gente tem que lutar, né, e demonstrar a coerência, né, no discurso. Eu fico brincando que essa sentença do ministro Napoleão, que faz menção aí ao livro, toda vez que alguém me pergunta sobre doença pré-existência, eu tenho ela salva no meu WhatsApp, eu já mando, sabe? Para poder conseguir fundamentar. Então, fundamentar as decisões e trazer essa realidade para o processo. Essa realidade que a gente tem aí, o STJ, que já conseguiu enxergar essa realidade. Então, por que essa resistência das nossas turmas recursais, dos nossos magistrados de primeiro grau? Eu fico até um pouco pensativa em relação a essa... Hoje, inclusive, veio nós da moça, um colega aí do estado de vocês veio me trazer uma dúvida onde tinha uma situação que era depressão e o perito judicial fixou a incapacidade dela pós-parto, ela já tinha uma depressão leve, mas no pós-parto houve, né, um agravamento severo e a turma recursal, o juiz tinha dado em primeiro, né, na sentença de primeiro grau, subiu para uma das turmas de vocês. E o INSS fez um recurso genérico, inclusive. O voto do relator era para manter a sentença, mas houve uma divergência e a divergência acabou levando e se fixou a incapacidade com base num documento que não dizia nada, praticamente, que era um eletroencefalograma, enfim. Difícil, daí como é que você sobe para TNU, né, uma discussão dessa? É muito complicado, porque assim, a gente tem que trazer esse nexo da realidade brasileira. Ao mesmo tempo, a gente tem que se ater às provas. A sustentação oral é sempre uma excelente dica. Aqui eu acredito que os advogados estão começando a fazer cada vez mais. A gente está disponibilizando curso, a OAB também disponibiliza cursos de sustentação orais muito bons, para poder mudar um pouquinho a cabeça do advogado e tentar chegar na cabeça do juiz. Mas as nossas turmas aqui, ela tem aquela jurisprudência defensiva. Então, ela está um pouquinho complicada de se mexer. Agora, uma pergunta. O segurado. Esse segurado aí, contribuinte individual, com a idade avançada, o INSS não pede documento na hora de pegar a contribuição dele. Ele não pede aí exames, ele não pede nada. Ele vai lá e começou a contribuir e contribuiu 3 anos. O senhor entende que o ônus de comprovar que ele estava apto, exercendo o trabalho, antes de entrar no regime geral de previdência social, é do segurado ou não? Ou juntando só a documentação, mostrando aí que foi uma doença, uma lesão, que houve uma progressão, é o suficiente? Qual que é a visão do senhor? Dentro de uma perspectiva processual, embora a gente saiba que no Juizado Especial Federal falar de processo é um pouco complicado, né, mas dentro do que prega o CPC,
Eu lembro sempre um desembargador aqui da 4ª Região, quando ele foi coordenador do CJF, ele pediu para fazer um levantamento, né, nos juizados especiais e se identificou, entre aspas, uma dezena de códigos de processo civil aí pelos juizados, né, Brasil afora. Enfim, mas é uma regra processual básica, né? O fato constitutivo do direito do autor, o ônus é dele. Aí, o ônus de provar o fato modificativo e extintivo, impeditivo do direito do autor é do requerido, né? No caso aqui seria o INSS. Então, logicamente, né, o ônus de provar que existia uma capacidade pré-existente era do ente. E é algo que também está passando ao largo nos processos. O INSS leva um monte de processos sem que tenha se desincumbido do seu ônus, né? Agora, logicamente, se uma prova pericial fixou, de repente, numa data em que ele não tinha qualidade segurada, aí é uma prova que está nos autos em que o INSS pode, né, se valer dela para demonstrar o fato impeditivo do direito do autor. Mas, né, aí tudo vai em cima de se debater a correta fixação da data de início da incapacidade. Mas a gente sabe que tem várias situações em que a DI é fixada no momento adequado, não há prova dessa má-fé ou dessa capacidade pré-existente, e, enfim, mesmo assim o INSS acaba tendo uma decisão favorável a si, sem que o seu ônus tenha sido, sem que ele tenha se desincumbido do seu ônus. E essa questão que a gente fica brincando que, às vezes, o magistrado ele é advogado do INSS, quando a gente se fala de ação previdenciária. A gente está aí, como o senhor mesmo falou, temos sentenças genéricas, sentenças não, perdão, nós temos aí contestações e recursos genéricos. E muitas vezes pontos que não são levantados no contexto todinho do processo é levantado pelo magistrado ou é levantado até mesmo numa turma recursal, quando você faz a sustentação oral. Como nós, profissionais do direito, podemos nos blindar em relação a isso? Tem alguma dica que o senhor pode dar? Veja, aqui é mais complicado, né? Porque, a princípio, nós estamos tratando de um direito que o juiz ele poderia, em regra, debater de ofício, né? Algumas das situações, porque nós estamos falando de verba pública, né? Tem todo aquele debate sobre disponibilidade e indisponibilidade de bens, né? Agora, falando dentro de uma perspectiva um pouco, né, mais processual, logicamente, o INSS tinha que controverter a situação e, num eventual recurso, ele só pode voltar a discutir aquilo que ele já controverteu. Ele não pode inovar em sede recursal. Sim. Então, aqui o que, de repente, o pessoal tem que estar muito de olho quando eu tenho uma contestação genérica, ou muitas vezes nem sequer uma contestação, a correta verificação de uma necessidade de contrarrazões, onde primeiro eu tenho que discutir o quê? A inovação em sede recursal. Demonstrar que o INSS não controverteu aqueles pontos em primeira instância e que está inovando em sede recursal, tentando prolongar esse debate. E às vezes, gente, isso só vai acontecer, o INSS só vai efetivamente controverter os pontos num embargo de declaração com vista para questionar a subida para a TNU, STJ, STF. Até lá, ele não tinha conseguido debater ou não tinha debatido os pontos. Aí de repente, um ponto onde você consiga que o recurso não seja sequer conhecido, né? Nós já tivemos aqui situações, por exemplo, de recursos especiais, extraordinários, contra clientes aqui, onde a gente conseguiu a não subida do recurso, demonstrando que o INSS, até o ED do acórdão de um tribunal, por exemplo, não tinha sequer se manifestado controvertido aquilo. Este é um ponto. Agora, logicamente que dentro daquilo que está na regra do direito indisponível, poderia, né? Não tem como eu defender, por exemplo, que o juiz não tivesse a possibilidade de repente, levantar um tempo de contribuição que não existe, de levantar uma comprovação efetiva de uma incapacidade pré-existente ou de um cidadão que estava recebendo um benefício e, ao mesmo tempo, estava lá jogando bola na praia, né? Então, assim,
Se tudo isso estiver provado dentro dos autos, não tem como eu defender. Esses dias mesmo eu estava debatendo aqui com uma colega, né, na nossa sala de aula de instantânea lá, onde ela dizia, mas pode, na liquidação da sentença, o INSS vir falar na compensação de valores recebidos de um outro benefício, sendo que a sentença transitou em julgado e fixou a DIB na data tal. Tá, tudo bem, uma coisa é fixar a DIB na data tal. Esse direito não está sendo modificado na execução da sentença. Agora, não tem como eu defender que eu e o INSS não vai ter o direito de pedir a compensação de valores, sendo que você recebeu um outro benefício nesse meio tempo, né? E não foi por um erro da administração, não foi nada nesse sentido. Então, a gente tem que sempre verificar o que está em jogo para ver se o juiz pode atuar de ofício, mas algo que as pessoas têm que ver é se efetivamente o INSS não está inovando em saída de recursão. Sim, eu falo muito isso porque às vezes o advogado previdenciário ele se prende muito ao direito material e esquece que você pode ganhar aí muito recurso naquele detalhe processual. A gente tem que cada vez mais trazer isso para os nossos advogados. Quem sabe processo está um passo à frente. Não. E assim, é importante, e é por isso que eu sempre gosto de ficar fazendo perguntas nesse sentido. Agora, vamos falar aí mais um pouquinho sobre boa-fé. A boa-fé, a gente sabe que ela é objetiva. A má-fé tem que ser comprovada, como você mesmo trouxe para a gente aqui na live. Agora, quando a gente fala de reingresso tardio e principalmente do contribuinte individual, parece que essa premissa não vale. Eu quero colocar aqui uma pequena reflexão. Por quê? O que fazer? O que considerar? Fica sempre nessa de que ele ficou a vida inteira se encostando e agora que de repente ele está doente, ele começa a pagar para receber um benefício, né? A questão do contribuinte individual ela tem que ser melhor verificada em todos os aspectos, né? Muitas vezes, o cidadão, por exemplo, ele deixou de contribuir por um período, ele já poderia estar incapaz quando deixou de contribuir, e aqui a jurisprudência já vem, né, demonstrando que, então, ele não teria perdido a qualidade segurada porque ele deixou de contribuir em virtude da impossibilidade decorrente da doença incapacitante. Então, a fixação da DI vai ser importante aqui. Tem outras situações em que ele era um contribuinte individual, prestava serviço a pessoas jurídicas, e as contribuições não estão no CNIS, mas ele pode, né, a partir de abril de 2003, ter o reconhecimento automático dessas contribuições, provando apenas que ele exerceu a atividade para prestando serviço à pessoa jurídica. E aqui parece assim, quando fala disso, mas isso vai ser o quê? Vai ser quem? Um advogado? Não. Nós já tivemos casos aqui onde o cara era um eletricista, né? E ele teve um processo que ele foi sozinho na justiça e teve o benefício negado por incapacidade pré-existente, aqui era uma questão de incapacidade pré-existente, propriamente dito, e quando ele nos procura depois, a gente começa a analisar, a gente percebe o quê? Na verdade, houve um erro porque ele pagava suas contribuições sob o Código de Facultativo. E aí a incapacidade foi declarada após 6 meses da paralisação das contribuições. Só que, na verdade, ele era um eletricista que dava manutenção para supermercados, para açougues, né? E ele tinha nota fiscal de serviço, ele tinha ISS, ele tinha cadastro estadual. E aí, né, foi feito todo um debate de alteração de CNIS dele para que se enquadrasse ele como contribuinte individual, prestador de serviço à pessoa jurídica, e aí, com isso, a automaticidade do reconhecimento do direito, e ele veio a receber o benefício. Então, esse é um ponto que tem que se verificar. Tem também as situações em que, efetivamente, pode ser que nem seja um prestador de serviço à pessoa jurídica, mas ele tem uma empresa, enfim, e ele nunca deu baixa nessa empresa. Muita gente não usa o enunciado 27 do Conselho de Recursos da Previdência Social, né? Prefere ir para a Justiça e, de repente, sabendo que vai ter uma decisão dessa, falar que é má-fé. E o enunciado 27 é muito claro. Se você estava ativo, vinha pagando contribuições, deixou de contribuir, mas não deu baixa junto à Receita, você se considera em débito. E, para fins de percepção de benefício, fica condicionado ao recolhimento das contribuições devidas. E tem gente que não olha isso e aí vai para o judiciário, vai perder quando? Um recurso administrativo, onde? Aí fica só o condicionamento. Ele vai ter que pagar, de repente, ali contribuições do período em que ele deixou
de contribuir, mas isso pode ser benéfico a ele, ele venha ter direito ao benefício, né? Às vezes até uma aposentadoria, aí, né, de forma indeterminada. Então, tem que se analisar bem essa questão do contribuinte individual, né? Que caminho tomar, de repente se eu judicializo ou não, que tipo de tese eu posso utilizar. Agora, se não tiver saída, tiver aqui para o judiciário, aquele precedente do STJ é o trunfo, né? E essa demonstração de que as pessoas, por vezes, não contribuem por anos porque elas não têm a possibilidade de contribuir. Agora, a questão da crise nos deixa muito claro. As pessoas fazem uma escolha, ou elas vão comer ou elas vão contribuir. Né? Nós não vivemos num país onde ele tem essa opção. Sem dúvida, professor. E falando um pouquinho, até mesmo pensando em recurso, na verticalização aí para a gente conseguir fazer os nossos recursos subirem. Quando a gente está falando aí de TNU, nesse caso, onde que fala aí da doença pré-existente, onde existe a doença, mas não existe a incapacidade, qual que seria essa premissa maior? Seria a gente falar que não está havendo a correta interpretação da lei? Qual que seria alguma dica para a gente conseguir fazer esse recurso subir? Aqui, e não cair lá naquela, né, matéria de fato, súmula 42 Exatamente. E pronto, né? Aqui eu trago as palavras da minha querida amiga Maria Fernanda Vico, né, que trabalha lá na STJ e conhece muito, né, de tudo isso. Quem não segue, por favor, siga também aí Direito em Tese, né, ela é maravilhosa. E ela sempre diz o seguinte: você tem que sempre se perguntar qual é a tese jurídica que você está trabalhando nesse processo. Quando você se faz essa pergunta, você já tem um grande caminho, porque você vai fazer o teu recurso em cima de uma tese jurídica. E a outra questão é, nos ensinaram errado que você tem que sempre buscar justiça. Nem sempre você tem que buscar justiça. Quando você está falando de tribunais superiores, quando você está falando de TNU, você não bate a porta deles para buscar justiça. Você bate a porta deles para buscar a correta interpretação da lei infraconstitucional, da lei constitucional, da lei em série de direito material, no caso dos incidentes para TNU. Então, tudo bem, você vai estar falando de doença, de pré-existência, de incapacidade. Você não tem que ficar dizendo que o que você provou, o que não provou. Não, isso já está lá, isso é incontroverso. O que você tem que se perguntar é qual é a tese jurídica em jogo aqui. Se é uma doença pré-existente dá direito a benefício ou não dá direito a benefício. Se tal doença se insere no conceito de incapacidade ou não. Né? Por exemplo, já vi casos onde o benefício foi indeferido porque a pessoa tinha fibromialgia. E aí dizia que fibromialgia não era doença incapacitante. E aí tinha outras decisões que davam o benefício para a fibromialgia. Então, tem uma tese jurídica aqui. Fibromialgia, afinal de contas, se insere ou não no conceito de incapacidade laboral. Porque lá eles vão interpretar isso. Né? Então eles vão dizer, doença pré-existente dá direito a benefício ou não dá, ou é só incapacidade. Né? Tal doença se insere no estado de doença incapacitante. A questão da boa-fé. No direito brasileiro, a correta interpretação é que deve haver a presunção de má-fé ou boa-fé. Né? Nesse caso, né, que a gente trabalhou mais aqui na nossa live, é isso. Porque se nega por quê? Ele pagou depois que sabia que estava doente, já com uma certa idade, então se presume uma má-fé para receber benefício. Então, vamos lá. Né? Os requisitos são carência cumprida, incapacidade cumprida, existir uma doença pré-existente. Doença pré-existente é o motivo de indeferimento de benefício, segundo a súmula 53 da TNU? Não. Então, você já está fazendo aqui a discussão sem falar em prova, sem falar em nada. E, na decisão recorrida, se fixou o entendimento de que deve-se presumir a má-fé. Porém, né, no judiciário brasileiro, o que está pacífico, e daí você vai juntar lá os seus precedentes, é que o que se presume é a boa-fé e não a má-fé. E aí você vai pedir o quê? Então, venha fazer a correta interpretação da lei no sentido de, primeiro, dizer se o que não dá direito a benefício é doença ou incapacidade, e segundo, o que se presume na lei brasileira é boa-fé ou má-fé. Até porque quando a TNU, por exemplo, for julgar, ele não vai te dar o benefício. Ele vai dizer, a correta interpretação é essa, devolva a turma recursal para que aplique o entendimento.
né? Exatamente. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, como você mesmo falou, não nos ensinaram a pensar em tese. Também fiz o curso Isso. da Maria Fernanda, queridíssima, e ela fala Ela é isso demais. várias vezes. Depois que eu fiz o curso com ela, eu mudei até a minha forma de peticionar. Eu comecei a aprender a fazer Uhum, ementa. Por quê? Pela uhum. ementa, normalmente você já coloca ali qual que é a tese a ser apontada, a tese que vai ser ali debatida naquele recurso, não é verdade? Isso ajuda muito quem vai ler. Agora, vamos falar novamente dessa inversão de valores. Essa live aqui a gente está todo mundo muito indignado. Eu acho que essa que é a palavra. Que todo mundo que tem umas sentenças igual a gente viu, eu participo de um grupo de direito previdenciário que um colega soltou uma sentença lá que o grupo inteiro, o professor, ficou revoltado. E aí eu falo, a gente tem aí o princípio da dignidade humana, da pessoa humana. No seu livro, Tá. você traz ele de forma muito clara, até mesmo como um fundamento da própria República. É o princípio Ele é norteador, né? princípio, ele é garantia, ele é os dois. Então, qual que é a dificuldade do legislador interpretar as normas infraconstitucionais levando em conta esse princípio? Na verdade, há regra geral, né? Legislador, judiciário, todos os agentes envolvidos têm uma dificuldade aí de debater e entender a profundidade disso. Na verdade, a dignidade da pessoa humana, como ela está lá no artigo 1º da Constituição, ela é um princípio norteador da República, ou seja, Da a República. legislação infraconstitucional e a própria Constituição tem que ser interpretada de forma a garantir e efetivar a dignidade da pessoa humana. E a gente sabe que, em várias situações, não é essa a interpretação que se faz, né? Aqui eu não sei quem trabalhou, né? Logicamente há um trabalho do outro lado, mas também a gente sabe que alguns colegas ajudam, né? A fazer com que vejam a gente da maneira errada, né? Infelizmente. E a gente tem que voltar a dar essa credibilidade, porque fica com aquela ideia de que nós somos os chorões que vamos bater a porta do judiciário tentando sempre, né, se socorrer de alguma situação indevida. Tá? Então, agora, o que eu também vejo, Maite, é assim, da nossa parte, a gente também, muitas vezes, até por uma questão cultural mesmo, a gente fala dele, mas a gente não demonstra o que está acontecendo no caso concreto para que ele não esteja sendo efetivado. Tá? Eu vi uma vez uma apresentação do Luiz Greco, né, que é um penalista brasileiro, mas que mora há anos já na Alemanha. Ele estuda diretamente com o Klaus Roxin, né, e lá do mensalão, do julgamento do mensalão, onde se falou muito no Supremo da teoria do domínio do fato. E ele vinha e dizia, olha, eu quero começar a minha explanação dizendo que eu vou fazer críticas e que eu estou há anos na Alemanha, então eu estou acostumado com a metodologia deles, onde crítica é algo construtivo, onde quem é criticado se sente honrado, porque isso quer dizer que alguém parou para ler e estudar o que eu falei, né? Então eu vou fazer críticas, daí ele fala, ó, o que estão fazendo no Brasil, né, não é a teoria do domínio do fato, não tem nada a ver com aquilo que foi criado na Alemanha. E ele diz, e o problema disso muitas vezes é porque aqui no Brasil muitas vezes se fala a teoria tal, a teoria Y, a teoria X, e você não precisa explicar. Ele fala, ó, nos bancos universitários alemães, se você abre a boca para falar sobre um princípio, sobre uma teoria, sem discorrer e explicar o que aquilo significa, você é escorraçado pelo professor que está dentro da sala. Você vai ter uma vergonha enorme, você nunca mais vai querer olhar na cara de ninguém. Né? Então aqui se pulveriza, sabe? Princípio disso, princípio daquilo, e aí a gente acostumou com isso, e muitas vezes a gente coloca isso na petição inicial, mas não demonstra. Volto a dizer, a gente tem que voltar a lembrar que no direito previdenciário também se aplica o ônus da prova. E que o ônus do fato constitutivo do direito do autor é nosso. E é que a gente tem que demonstrar ao julgador o porquê, naquele caso concreto, a dignidade da pessoa humana não está sendo efetivada. E não dá para a gente raciocinar que, por que não concedeu o benefício não está sendo efetivado. Né? É um raciocínio muito pobre esse. Né? E que, às vezes, tem pessoas que não precisavam dele efetivamente. Então, o fato de ser negado, que daí é aquele negócio do dano moral também. Né? E o judiciário não está errado quando diz. O fato de ter negado o benefício não gera dano moral. Logicamente que não, você tem que demonstrar
que ilegalidade aconteceu, né, para que efetivamente não esteja sendo demonstrado. Então, trazer mais o caso concreto, sabe? Eu vejo muito nas petições, assim, muito se fala de jurisprudência, de doutrina, mas não se fala de fato. E o juiz analisa fato. Tem petição inicial de benefício por incapacidade que não discorre, nem na qualificação diz qual é a atividade do sujeito. E aí, como é que você vai, né, brigar com um juiz que indefere o benefício? Então, assim, entreviste bem, analise o caso, veja tudo que está implicando e traduza isso né, em discurso, mas, logicamente, também em prova. Certo. Eu vou aqui fazer uma pergunta que tinha mandado no privado, lá no Instagram. Uhum. Existe um grande número de benefícios por incapacidade indeferidos referente à mulher trabalhadora do lar. Tá. Por que essa dificuldade? É um preconceito? Como conseguimos sair desse problema e garantir o benefício? Olha, não sei se eu não vou dizer que não seja um preconceito, mas também não vou afirmar que é. Logicamente, tem situações que a gente tem que analisar dentro de uma perspectiva diferente, né? Qual é a atividade prestada ali? Você está pedindo um benefício por uma incapacidade, você está dizendo que você não tem condições de realizar tal situação. A grande questão no seu dia a dia, né? Por exemplo, na dona de casa, no seu dia a dia, você tem ou não que fazer o que você está dizendo que não consegue fazer para receber o benefício. Logicamente, há essa interpretação. Então, quando você fala para mim, eu não consigo ficar em pé para cozinhar. Tá, mas você de repente, se você é dona de casa, isso é decorrente. O raciocínio que se faz é muito esse, sabe? De que você está pedindo para mim um benefício, mas você vai continuar exercendo todas as atividades que demandam ser dona de casa, que é altamente trabalhoso, né? Acho que agora, esses dias eu estava conversando com os Tavares, a gente estava rindo, né? Mas não rindo no sentido pejorativo da coisa. Ele fala, de repente, a pandemia vai demonstrar como se banaliza a incapacidade. Né? Porque as pessoas dentro de casa, vendo como é a lida de uma dona de casa, de uma cuidadora de idosos, de uma babá, porque também, mas uma babá, né? Como é que uma babá está incapaz, fica ali só cuidando de uma criança, e quem agora tem que ficar lá, né, cuidando de uma criança por horas e horas e horas e horas, sabe o quanto é penoso, o quanto é complicado, o quanto, né, isso necessita de uma série de situações. Então, assim, ainda uma verificação que tem uma carga de preconceito, mas também uma carga de desconhecimento, né? Porque não está errado eu raciocinar que, ela, tudo bem, ela continuaria exercendo aquela atividade, mas se ela de repente tiver esse benefício, ela pode se poupar das atividades mais desgastantes e contratar alguém para fazer, né? Não é um pecado isso, não é Sim, claro. isso. Isso vem a garantir a sua integridade física. Agora, o que também tem que ser verificado sempre é que patologia nós estamos lidando e, efetivamente, o teor da patologia e o tipo de pedido. Porque, assim, essa é uma outra frase que a gente brinca aqui. Às vezes, entre colegas, professores aqui, vão falar, putz, você pode me quebrar um galho, eu não vou poder dar aula em tal lugar. Mas antes da gente completar, ele diz, não venha me pedir aposentadoria por invalidez para dona de casa com lombalgia crônica. Né? Nada contra a dona de casa de novo. Mas, assim, tem coisas que logicamente, o discurso não fecha. É a mesma coisa, às vezes você pega lá, o cara tem 38 anos de idade, forte como um touro, tudo bem, ele tem uma lombalgia mecânica. Aí o cara vai lá e pede uma aposentadoria por invalidez para o sujeito. Aí o que acontece no fim das contas? O direito que ele efetivamente tinha não vem. Porque quem está analisando lá já analisa de que forma? Pô, você está de brincadeira. Você tem um cara com 38 anos, forte, que está com lombalgia. Beleza, ele poderia até ter um quadro de crise aqui, que ele podia ficar aqui 6 meses em benefício por incapacidade para se tratar, ou ser reabilitado para outra função. E aí o cara vem aqui querer uma aposentadoria por invalidez. Né? Então a gente tem que contextualizar direito e dar credibilidade. Parem de pedir aquilo que o cliente não tem direito, porque vocês estão deixando de levar aquilo que ele tem direito.
Eu sempre brinco assim, meu querido. Se você está em casa e o seu parceiro ou a sua parceira vem com um papo meio torto pro teu lado, você para escutar o resto e ver se ele tinha razão ou não? Não, começou Não. errado o papo, acabou-se. Tá de Ai, sacanagem e isso é a mesma coisa. Você coloca no lugar de quem está lendo para decidir. Pô, peraí. Aí, o que vai acontecer? A questão do auxílio-doença que estava no meio, está no meio. Só que você já começou dando com o pé na porta dele. E ele já vai lá para o pedido e já te nega. E o que você tinha que ter se concentrado, passou batido. Professor, a gente tem mais perguntas, mas o nosso tempo está acabando. A gente tem que ainda algumas perguntas que chegaram. Quando a conversa tá boa, parece que o tempo passa assim, não é verdade? Sim. Olha, quero agradecer a você por ter aceitado o nosso convite para fazer essa live para o nosso projeto. Quero lembrar a todo mundo que está aí nos assistindo que a gente tem o canal, que a live fica salva no canal. Nós temos aí algumas aulas que nós, integrantes, estamos fazendo de forma gratuita. E, principalmente, obrigada, professor. Deixa aí uma dica para a gente, deixa aí uma última palavra para a gente encerrar essa live. Bom, primeiro quero te agradecer, você e a todas as meninas aí, mais uma vez parabéns pelo projeto. Né? E para todos aí, né, o que de repente eu deixo aí como recado para todos vocês é o seguinte, seja lá o que você se propõe a fazer, faça bem feito. Principalmente se você decidiu ser um previdenciarista, porque de repente se você errar, o direito que ela tinha, nunca mais ela vai conseguir ter, porque de repente você joga fora anos de contribuição, de carência, e vem um trânsito julgado e você não consegue mais rediscutir. Então, estudem muito, é um ótimo ramo, mas ele vai ficar com quem se aprofundar nos estudos e, por favor, não tenham pressa e nem preguiça. Investiguem o caso, busquem documentos e só distribuam o pedido, seja administrativo ou judicial, quando ele estiver bonitinho, para ter um final feliz. Não pequem pela pressa e pela preguiça. Beleza? Beleza, muito obrigada, excelente dica. Teve muitas pessoas que pediu para eu mostrar novamente o livro do professor. Tô levantando aqui. E depois a gente coloca também o julgado. No nosso site tem. Isso, no site do professor tem, com cursos também maravilhosos, né? Já fiz, professor. Não estou sendo sua aluna presencialmente, mas online pode ter certeza. Ainda mais, agora mais online do que nunca. Mais online do que nunca. Professor, muito, muito obrigada novamente pelo carinho. E o pessoal já está pedindo outra live, hein? Depois eu vou aí. Vamos lá, vamos fazer sim. Um grande abraço aí para todo mundo, mais uma vez, brigadão. Obrigadão. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.